noite. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos e que Ele seja a nossa inspiração. Bom, o tema que me foi requisitado hoje foi uma passagem de Emmanuel, no livro Vinha de Luz, que se chama Caridade Essencial. Então, para a gente não perder nenhum detalhe, né, dessa linda passagem, eu vou lê-la para depois a gente poder estudar os juntos, né? Diz respeito a um versículo da segunda epístola de João, versículo 6, e a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Tem bastante a ver com a frase que o Edson falou hoje para meditarmos durante a semana. E Emmanuel discorre sobre esse versículo, né? Que em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e a água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino, em qualquer setor da existência ou da fé religiosa que foi chamada. A voz compassiva e fraternal do inimigo espírito é irmã das mãos que alimentam o mundo. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única. Conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Ninguém pode assistir ao outro com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito da boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo no que se refere à compreensão e auxílios fraternais. Em razão disso, as menores manifestações da caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho da fé, estaremos vazios e desolados, na condição de mendigos de luz. Então, irmãos, nós podemos ver que Emmanuel dilatou e muito o conceito de caridade, né? Desvinculou totalmente, assim como São Paulo, né? Quando a gente lembra aquela passagem bonita que São Paulo fala sobre a caridade, né? Que se ele falasse toda a língua dos anjos e dos homens, se ele não tivesse caridade, ele seria que nem um sino, né? Que só faz barulho. E ele coloca várias qualidades, né, da caridade, que ela não se irrita, que ela não é invejosa, que ela é paciente. E, na verdade, ela resume, né, todas as qualidades do coração. Então, quando São Paulo também nos deu esses indicativos da caridade, ele desvinculou totalmente a caridade de atos exteriores, que seja assistência social, a parte das doações materiais, né, de esmolas, ele alargou em muito. Por quê?
nós, na verdade, nós temos dentro da caridade uma mistura de todas as qualidades do coração. Ou seja, a caridade é filha do amor, né? Então, o que nós vamos vendo da caridade também é que nós estamos só na superfície da caridade. Porque se nós somos criaturas de Deus, filhos, né, dessa essência divina, todos nós somos herdeiros de Deus, nós só vamos entender a real caridade quando nós conseguirmos enxergar no nosso próximo, né, que ele também é da mesma essência que nós. Se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e João também nos disse que se nós estivermos em Deus, Deus estará em nós, nós chegamos à conclusão, né, que amor é nós vivermos com Deus dentro do coração, é a divina presença de Deus nas nossas vidas, em todos os momentos da nossa vida. E a gente tem, as pessoas têm uma noção muito errada da caridade, porque a caridade material, ela é a mais fácil de ser feita, principalmente para quem tem abundância das coisas, né? Então é muito mais fácil às vezes a gente tirar o dinheiro do bolso do que a gente dedicar o tempo, a nossa atenção ao nosso próximo. Tem um outro tipo de coisa que a gente confunde com caridade e acontece muito no âmbito familiar, principalmente assim, né, com relação aos filhos, aos companheiros, aos pais, que é a gente renunciar a tudo que a gente gosta de fazer, os nossos desejos, os nossos ideais, por conta de resolver a vida dos nossos familiares. Tirar as responsabilidades dos nossos filhos, dos nossos pais, e achando que isso é caridade. E, infelizmente, né, os autores espirituais nos falam que muitas pessoas que agem dessa forma, tirando a oportunidade dos outros crescerem, resolvendo as suas dificuldades, quando chegam no plano espiritual achando, né, que vão ter uns créditos a mais, veem que não andaram nem um pouquinho na sua evolução espiritual e não deixaram que os outros também evoluíssem. Se a gente fala que caridade é amor, né, nós precisamos lembrar do primeiro ensinamento que Jesus nos deu, né? Amar ao próximo como a nós mesmos. Para que a gente ame ao próximo, a gente primeiro precisa se amar. As pessoas acham e confundem amor com egoísmo, amor a si mesmo com egoísmo. Amar é muito diferente de egoísmo. Quando a gente tem egoísmo, a gente deseja coisas e pessoas para nós. E quando nós nos amamos, nós desejamos o melhor para as nossas vidas, para o nosso desenvolvimento. Quando Kardec perguntou à Pleiade do Espírito da Verdade o que era a caridade no entendimento de Jesus, eles responderam o seguinte, que seria benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Então vamos tentar esmiuçar um pouquinho cada uma dessas partes, né, para a gente poder ir entendendo essa caridade essencial que nos ensina nessa passagem. O que significa ser benevolente para com todos? Significa sermos bons, gentis, educados para com todas as pessoas, indiscriminadamente. Tem pessoas que acham que só vão fazer a caridade para a sua família, para o seu grupo social, para as pessoas que têm a mesma religião, a mesma raça, o mesmo partido político. Nós, como cristãos, devemos exemplificar a bondade e respeito para com todos em qualquer lugar que estivermos. Porque, sabe, irmãos, é muito fácil a gente falar assim, não, eu sou bom, né, eu frequento um templo, uma casa espírita, seja o que for, e achar que quando a gente chega na casa é só a gente acoplar as asinhas, né? E aqui dentro todo mundo é bom, gentil, fala baixo, não briga, né? E lá fora, chega em casa, é grosseiro com o familiar, com a esposa, com os filhos, ou no trabalho acaba sendo humilha os seus subordinados. Nós precisamos estar muito atentos, que é o que a gente até fala em relação à educação de filhos, né?
com o nosso exemplo. Porque nós que estamos abraçando a doutrina, quando nós agimos de forma não coerente com aquilo que nós pregamos, as pessoas condenam a nossa filosofia de vida, né? Aquele lá se diz espírita, olha só como é que está tratando o outro. Então a gente precisa começar a ter coerência. E existem pequenas coisas do dia a dia que são caridade também e que está bem ali no alcance das nossas mãos de fazer. Eu acho que duas coisas mais importantes seriam dois tipos de caridade: a caridade da palavra e a caridade de ouvir. Tem um livrinho pequenininho, antigo, do espírito Lancelin, de João Nunes Maia, que chama-se Cirurgia Moral. A gente se sente um lixo quando acaba de ler aquele livro, porque você fala, meu Deus do céu. E ele fala da caridade da palavra, que nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque nós somos responsáveis pela energia que alcança aqueles que nos ouvem. Que a nossa palavra, ela é construída na nossa mente, né? E ela é vestida, vamos dizer assim, pelos nossos sentimentos. Então, que se nós tivermos disciplina mental, nós vamos falar coisas boas e vamos ter, pela lei de retorno, também o retorno das coisas boas, né? Obviamente, se a gente fala com a educação com os outros, mesmo que a pessoa queira ser grosseira, ela vai pensar duas vezes antes de nos responder à altura, né? Agora, se a gente já tem aquela mente indisciplinada, né, em que a desordem está aqui, né, pululando na nossa mente, nós não usamos da palavra correta, com certeza a lei de ação e reação vai estar funcionando. Então nós somos responsáveis, gente, olha isso, nós somos responsáveis por aquilo que atinge o próximo que nos ouve. Olha que responsabilidade que a gente tem. Lá ele também fala que nós devemos tomar muito cuidado de nunca sermos maledicentes, coisa que ninguém é, né? Aqui, como diz, ninguém aqui tem uma coceirinha na língua para falar dos outros, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a maledicência, e ele nos fala que, inclusive, quando nós formos alvos da maledicência, porque muitas vezes não acontece isso, alguém chega, nossa, fulano falou isso de você. Aí a gente aproveita, deixa, porque ficou com raiva que o outro falou mal da gente, né? Ele falou, quem é ele para falar que fez isso? Aí a gente já, né, põe o pé na jaca, como a gente fala, né? Já não perdeu a razão. E outra coisa que eu achei muito interessante também que ele falar, que nós devemos evitar de falar sobre nós mesmos. Porque aqueles que querem se supervalorizar, esquecem que os outros observam suas atitudes, né? E que normalmente quem fala muito de si está querendo esconder seus erros. E que quando a gente não conseguir ficar com a boca fechada, que a gente então abre para falar das nossas deficiências, daquelas que nós temos coragem e que o nosso coração suportar falar. Vai ter assunto pra caramba se a gente resolver falar das nossas deficiências, né? Mas que a gente nunca, jamais deve falar sem pensar. Até porque uma vez que a gente falou, a gente não tem como, né, retornar. Então, é melhor ficar quietinho e esperar passar. E a caridade de ouvir, que também ele fala que a gente não deve reter nada que não seja do bem, que não seja condizente com o Evangelho, que não seja condizente com o amor. Que aquela história do entrar por um ouvido e sair pelo outro é uma realidade, porque ouvir é condição de todo mundo, né? Mas guardar o que se ouve é já um atributo de quem esteja com vontade de se desenvolver, de se equilibrar, de evoluir espiritualmente. Então, que no meio do nosso dia a dia, que a gente busque sempre conversações elevadas e que caso passe, né, e nós escutemos conversas inferiores, que a gente não deixe que essas conversas fiquem arquivadas na nossa consciência e muito menos no nosso coração. Então, a gente vê que são caridades que nós podemos praticar tranquilamente no nosso dia a dia e que nós somos muito falhos, né, como a gente falou. É mais fácil a gente dar uma esmola na rua para todo mundo, com uma pessoa na esquina, mas às vezes seria muito mais caridoso a gente não falar mal do próximo, a gente não guardar o rancor, né, de uma outra pessoa, ou espalhar, né, uma fofoca tão inocente que, né, a gente nem sabe as consequências de tudo isso. E a benevolência para conosco mesmo.
mesmo, né? Os cuidados com a nossa saúde, né? Uma vez eu achei tanta graça disso, que uma pessoa estava contando que estava na mesa com os filhos e eles estavam comendo salsicha. E a cachorrinha veio pedir salsicha para a moça. Aí ela pegou a salsicha, ela olhou e falou assim, eu não vou dar essa porcaria para você comer. Aí ela olhou, estava toda a família dela comendo a salsicha. Aí ela falou assim, poxa vida, olha como é que a gente faz, né? Muitas vezes a gente nem nota o mal que nós estamos fazendo para nós, né? Ou em termos de excesso de alimentação, de excessos de toda ordem, que a gente passa a vida inteira, né? 2/3 da nossa vida fazendo excesso e depois usa o último terço da vida, todo o dinheiro que você ganhou para cuidar da saúde. Que infelizmente é isso que muitas vezes acontece. Então, sermos bons conosco mesmo. O segundo item é indulgência, né? O que seria indulgência para com as faltas alheias? A indulgência é a capacidade da gente olhar para o próximo, olhar que ele está errado, mas a gente ter a decência de não julgar, nem censurar, nem condenar. Não que isso seja omissão ou passividade, né? Nós estamos vendo que o nosso próximo está errado. Mas, como nós também não somos perfeitos, e como nos diz Allan Kardec, nessa terra onde todos nós somos infalíveis, a indulgência é uma necessidade, é uma filha da caridade, porque nós devemos agir com os outros como nós gostaríamos que agissem conosco. Então, quando a gente erra, que a gente se equivoca, a gente não gostaria que a outra pessoa entendesse a nossa posição, aceitasse a nossa desculpa, os nossos motivos. Por que a gente não age dessa forma com o próximo? Porque nós temos 2 olhares. Nós, individualmente, nos achamos incompletos, né? Nós temos uma meta de perfeição, nós vamos chegar a essa perfeição, mas como nós somos incompletos, a gente admite o erro. Agora, quando a gente olha para o outro, a gente usa aquela meta de perfeição. Na verdade, o que acontece? O erro dos outros parece assim que se engrandece na nossa frente e os nossos erros adquirem o poder da invisibilidade. Deve usar a capinha do Harry Potter ou do Batman, né? Então, ninguém vê. E a gente tem que prestar até atenção na dinâmica de como isso acontece. Muitas vezes são pessoas que convivem conosco diariamente, pessoas ótimas, e por conta de um deslize, aquele lá não tem mais nenhuma qualidade, é só defeito. A pessoa se reduz aos seus defeitos. Será que a espiritualidade também olha pra gente só pelos nossos defeitos? Será que Deus não enxerga todos nós de acordo com a nossa condição evolutiva, com as nossas experiências, né, com o nosso grau de aperfeiçoamento? Então, olha só como a gente tem que tomar muito cuidado de julgar o próximo, porque a gente julga por nós, como se nós tivéssemos o poder de saber o que é certo e o que é errado. Então, a indulgência, quando a gente consegue enxergar o outro e procura sempre coisas boas, qualidades, a gente começa a conviver bem. Então, não é que a gente não está vendo o erro do próximo, nós estamos vendo, mas nós precisamos dar o exemplo da boa convivência. Até pelas nossas atitudes, contaminar, né? Contagiar o próximo com as boas atitudes. E indulgência também, gente, para conosco, com as nossas faltas. Porque normalmente quem é perfeccionista tem pouca indulgência para com si mesmo. É aquele que fica, nossa, mas eu errei de novo, como é que eu errei? E fica se condenando. Calma, nós estamos tentando. O importante é amanhã estar melhor do que hoje, e hoje um pouquinho menor do que ontem, né? Nós não podemos querer a perfeição. Nós precisamos buscar a excelência naquilo que a gente pode fazer hoje. E a terceira, que também vem a calhar com o que o Edson aqui está falando, né, pra gente, sobre o perdão. O perdão, irmãos, eu acho que é a virtude que realmente nós mais precisamos trabalhar. É a virtude mais libertadora que nós temos que trabalhar. Desde as pequenas coisas, né? Porque Emmanuel nos fala que o perdão,
não deve ser uma roupa a rigor que a gente só usa em ocasião de festa. Que o perdão é um instrumento para usarmos todos os dias. Nas pequenas ofensas, nas respostinhas assim meio sem educação, naquela gentileza que nos foi negada, na aspereza de um ou de outro. Porque se a gente não consegue perdoar as pequenas coisas, o que dirá dos grandes agravos? Como é que a gente vai perdoar as grandes coisas? E ele nos diz, e através também de Divaldo, que fala muito sobre perdão, se vocês tiverem oportunidade tem um seminário antigo dele que chama Perdão e Auto-Perdão, são 3 CDs, são maravilhosos para a gente entender o perdão. Divaldo fala que as pessoas assim estragaram o perdão, né? No sentido de que o perdão a nível religioso é aquele que, para você perdoar, você tem que esquecer totalmente a falta do teu próximo, né? O perdão tem que ser acompanhado do esquecimento da ofensa. Então, Divaldo, através de Joana, nos fala que esse é o perdão religioso, teológico, mas que o perdão psicológico e aquele que nós temos condições hoje é diferente. Perdoar no nosso nível é não devolver o mal que nos foi feito, porque a memória depende, né, da nossa memória depende do tempo para se diluir. Quanta coisa que a gente quer esquecer não esquece, quanta coisa que a gente quer lembrar também não lembra, né? O que é importante é a gente não alimentar aquele ressentimento, aquela mágoa, né? Então, cada vez que você olha para a pessoa, você vai ter aquele mal-estar até físico, mas se você ficar aí apontando, lembrando aquilo todo dia, você não vai conseguir esquecer nunca. Então, não devolva o mal e dê o tempo para que aquilo se dilua. E o perdão, eu acho que em todos os níveis, até muitas obsessões, influenciações negativas espirituais são causadas pela ausência de perdão. As pessoas desencarnam sem perdoar, sem ter recebido perdão, e aquilo muitas vezes se torna aquela vingança, aquele ódio, aquele ressentimento que não tem fim. E o mais interessante, você vê como o perdão ele vai sendo aplicado em várias situações. Hamed, no livro Renovando Atitudes, ele nos fala que todos nós que estamos aqui encarnados, temos nas matrizes profundas do nosso subconsciente mágoas, feridas abertas de não perdão, e que por nós não sabermos que o perdão é um instrumento de cura, tanto para nós, né, como para os outros, o auto-perdão como o perdão para os outros, nós não deixamos o passado fluir e nós não nos deixamos renovar por conta disso. Ele nos diz mais ainda, ele nos fala que as nossas tendências da alma são aquelas que vão trazer algumas enfermidades. Porque, na verdade, as nossas doenças, elas são reflexos dos nossos problemas espirituais. Então, essas nossas deficiências são como manchas no nosso perispírito e o nosso corpo funciona como um mata-borrão. Então, que as nossas facilidades para ter tal ou tal doença estão ligadas com as nossas tendências morais e espirituais. Que a longo prazo, quando a gente não deixa isso passar, né, isso fluir, vão virando doenças crônicas. Que as nossas tendências espirituais podem modificar o metabolismo do nosso sangue, a síntese dos nossos hormônios, dos nossos neurotransmissores, a multiplicação das células, tudo por conta das nossas tendências morais. E ele afirma que a gravidade dos nossos problemas físicos, nossa prostração e nosso abatimento está diretamente ligado à essa nossa resistência em perdoar, em achar que sempre temos que estar certos, né? E que se nós vamos só nos libertar das velhas doenças, ele usa esse termo velhas doenças, porque as doenças que nós trazemos hoje são resultados dos males que nós praticamos em outras encarnações. Então, que nós vamos
nos libertar das velhas doenças quando nós nos libertarmos das velhas recordações de não perdão. Então, irmãos, olha a necessidade que nós temos de harmonizarmos o nosso ser, de harmonizarmos a cada um de nós. Então, quando a gente vê essa amplitude da caridade, Emmanuel quis nos dizer o quê? O que é essa caridade essencial que Emmanuel nos fala? Ele completa numa outra passagem do mesmo livro que a caridade essencial é nós ampliarmos em todos os setores respeitáveis a caridade material, a caridade da palavra, a indulgência, o perdão, tudo isso que a gente falou até agora. Mas que se nós fizermos toda essa prática de caridade, a gente pode construir não sei quantos prédios, distribuir não sei quantas cestas básicas, mas se nós nos mantivermos na ignorância, deliberadamente, se nós não nos esforçarmos para aprender, para nos reformarmos, para melhorarmos espiritualmente, nós estamos falhando com a caridade essencial para conosco mesmo. Então, ele usa uma frase que eu acho que resume essa caridade essencial. Precisamos aprender a conjugar no mesmo ritmo o verbo dar, né, e aprender, e saber, né? Porque tem pessoas que se contentam em dar, né? São máquinas de fazer caridade. Ele fala que tem máquinas que doam energia automaticamente. E tem pessoas que se contentam apenas em saber, em estudar, em falar. As duas coisas são importantes, mas isoladas elas podem tornar-se presunção, né? A vaidade pode alcançar qualquer uma dessas duas partes. Então, que nós precisamos, da mesma forma que a gente dá o pão, que a gente ensina, que a gente medica, a gente também precisa se autoconhecer, a gente precisa se melhorar. Porque muitas vezes as pessoas usam a caridade para o próximo como uma desculpa. É mais fácil a gente fazer a caridade do próximo do que para nós mesmos. E tem até uma imagem, né, que eu gosto muito, que fala, sabe aqueles regadorzinhos de jardim, né, que ficam fincadinhos e vão girando água? Muitas vezes nós agimos dessa forma. Nós vamos irrigando toda a minha família, os amigos, e quando você vai pegar o regadorzinho que está aqui fincadinho, aqui em volta está tudo seco. Então, você não ter caridade essencial é isso. Eu ajudo, eu dou o pão, eu dou o medicamento, eu dou a palavra, mas eu não consigo exemplificar. E nós que estamos dentro da doutrina, escolhemos a doutrina, nós temos que ser coerentes com aquilo que nós falamos, fazemos, sentimos, né? Para como nos disse Emmanuel, para que nós vivamos em Jesus e Jesus possa viver em nós. Então, irmãos, a caridade, nós só estamos na superfície. Precisamos meditar muito em que nível nós estamos para poder a cada dia mais trabalharmos essa caridade. Que Jesus nos abençoe.